Então, minha gente, né, conforme a nossa continuidade, hoje a gente vai falar de duas escolas dentro de uma só, até porque parnasianismo e simbolismo, elas aconteceram concomitantes, né, a realismo, ao naturalismo, e aí, por isso, no Brasil, elas não tiveram muita força, né, porque existia o realismo, naturalismo, depois vinha o pré-modernismo, e aí com isso ela ficou um pouco apagada, né, e foi um período muito curto no Brasil. Já em Portugal, né, para a gente contextualizar, teve muito sucesso, certo? E o que acontecia em Portugal aconteceu aqui no Brasil, não ao mesmo tempo, tá? Mas as características das obras, o jeito, né, que os poetas trabalhavam essas questões, né, essas questões filosóficas existencialistas que a gente vai ver em ambas as escolas, a arte pela arte, dentre outras características. Então, o que Portugal trabalhava, o Brasil também trabalhou, certo? Então, de início, hoje a gente vai começar sobre o parnasiano. E aí, o parnasiano, né, que relembra muito o Parnaso. Parnaso, para quem não sabe, era onde se cultuava a bela arte, a linguagem culta e etc. Então, você olha essa imagem, né, do material e vê que aqui existe uma arte, né, uma coisa clássica, uma coisa pura, uma coisa legítima, certo? Então, acontecia na França o que a gente chama de Belle Époque, né, a época de ouro da burguesia. Então, o que é que se acontecia nesse tempo? É justamente a valorização da arte, a valorização do culto, a valorização do belo, né? Tal qual o barroco, por exemplo, tá? Mas tem uma grande diferença. No parnasiano, né, você já tinha uma sociedade mais avançada. Então, era bem separada as pessoas que tinham acesso à informação e as pessoas que não tinham acesso à informação, vamos dizer assim. Certo? Então, ó, se opondo à literatura de cunho social, de falar de realidade social, né? Os parnasianos eles tinham esse compromisso de que a arte fosse explicitamente uma beleza artística, né? Poderia ser um texto de qualquer coisa, né? Desde que tenha uma bela produção. Tanto é que, por exemplo, no Parnasiano, existe um autor chamado Alberto de Oliveira, né, que ele faz parte da tríade parnasiana, que a gente vai ver um pouquinho aqui já já. E aí ele tem um poema chamado Vaso Grego, que é justamente falando sobre a beleza de um vaso grego. Né? Para quem não conhece um vaso grego, quando a gente estiver vendo o poema, eu vou recitar para vocês vão ver uma foto. Tá? Então, assim, o parnasiano, ele tinha essa preocupação, tá? Com a beleza artística, não se preocupava mais com as questões sociais, ok? E aí, o Parnaso, como eu tinha dito para vocês, né, que é justamente essa foto que vocês estão vendo, era um lugar, né, onde o deus Apolo e as suas musas, vamos dizer assim, viviam celebrando a arte, tá? Então, ó, quando essa arte entra, né, no parnasiano, aparece muitos autores enaltecendo, né, essa arte para fugir justamente da realidade social. Pensem nessa valorização como um escapismo, vamos dizer assim, certo? Então, ó, o que é que o parnasiano defendia muito, tá, gente, nos seus textos? Primeiro, a postura antirromântica, tá? Não tinha esse romantismo, como, por exemplo, na escola romantismo, que nós trabalhamos as 3 fases. Tinha a defesa muito da arte pela arte, tinha a questão dos poetas se preocuparem muito pouco, né, com a realidade social. Eles falavam muito de explorar a cena, a paisagem, objeto, dentre outras coisas. Então, você trabalhar o parnasiano é você lembrar que não tinha essa questão de sentimento, de amor à pátria, amor à natureza. Não.
era só a arte pela arte. Então, vou cultuar o belo, vou cultuar o culto, né? O que é culto, o que é bonito, vou cultuar a norma culta, a linguagem culta, enfim. Então, o parnasiano, ele traz essa característica. E aí no Brasil ela ficou muito apagada, porque existiam, né, as escolas realistas e futuramente a pré-modernista que iriam trabalhar características sociais, né? Então assim, você pegar um Machado de Assis, por exemplo, que tem, né, aquele peso com o Dom Casmurro, que foi a aula aqui, né? Ninguém assistiu, ninguém entrou, enfim, só Gabriel e outro menino. E inclusive o material tá lá na sala de aula. Você pegar um Machado de Assis, né? E você, como é que se diz? Pegar o peso que Machado de Assis tem e botar no lado parnasiano, o parnasiano vai ficar quase nulo, né? Por quê? Machado de Assis ele trabalhou justamente a psicologia dos personagens, né? Psicologia social. E aí, junto com o realismo puramente, né, estético, entrou o naturalismo, que é justamente a animalização, a zoomorfização das pessoas, dos sentimentos, dos comportamentos. Então, assim, isso para aquela sociedade já era muito, meu Deus, que inovação. E aí vem o parnasiano com a sua coisa culta e etc. E aí, né, quem é mais tradicional aderiu, né, esse parnasiano e tudo mais. Ok? Então, ó, continuando a falar do parnasiano. Deixa eu ver, vai passar. Pronto. Vamos lá, vamos falar das características gerais do parnasianismo. A primeira delas é a idealização da arte pela arte. Professor, mas o que seria essa idealização? Gente, toda pintura, toda poesia, toda prosa, né, todo poema, ele é arte. Então, o que é que eles faziam? Digamos que um autor parnasiano fazia, né, um poema, vamos dizer assim, para um quadro, um poema para um vaso, poema para algo artístico. Então é arte pela arte, certo? Busca da perfeição formal. A perfeição formal, gente, sempre, né? Por exemplo, vão ter as palavras voltadas ao que remete a um clássico, voltada a palavras rebuscadas, né? Uma formalidade textual. Então, se um verso, né? Se uma estrofe, aliás, fosse decassílaba, todas as estrofes teriam que ser decassílaba, e assim sucessivamente. Tá? Preferência pelo soneto, isso é muito importante lembrar, tá? Tinha preferência pela descrição. Essa descrição é justamente a descrição da arte, descrição dos personagens, enfim. Rimas raras. Poderia aparecer rima, né, em uma história ou outra, mas essas rimas eram muito raras. Tinha um objetivismo, ou seja, o texto era muito direto, muito claro sobre o que o texto estava falando. Racionalismo, ou seja, vai falar sobre o homem, vai falar sobre os seus sentimentos, não sentimentos amorosos, mas sentimentos de admiração, certo? Universalismo, mais uma vez o universalismo entra, né, na escola literária. Vou só ver um negócio aqui, minha gente. Então, assim, vocês podem perceber que existem características de uma escola que não tem outra, mas existem características que elas são semelhantes, sabe? E aí, o que é justamente esse universalismo, tá? O universalismo é uma teoria, vamos dizer, teológica, filosófica, certo? Que diz que todos os homens vão estar destinados à salvação eterna. Então, assim, isso remete muito ao quê? Ao barroco, tá? Então é justamente por isso que o parnasiano não, ele foi uma, como é que eu posso dizer? Uma escola completamente culta, tá? Apego à tradição clássica.
Ó, eu acho que essa é a característica-chave que a gente pode assemelhar o parnasiano ao barroco, ao humanismo e etc. de Portugal. Se você olhar as poesias, que eu trouxe até algumas para vocês, vocês vão ver que essa tradição clássica, ela se refere muito a quadros, a vaso, se refere muito a comportamentos, tá? Então, assim, quando você pegar um autor parnasiano, que a gente vai ter 3 autores que se destacam, né? Gente, eu tô olhando meu celular o tempo todo, porque tá tocando e eu não sei quem é, nem vou atender. Que vai trabalhar, por exemplo, a tríade parnasiana, né? Que são 3 autores maravilhosos ou não. Vocês vão ver que nos textos, tá? Sempre vão ter aquela coisa bem clássica da rima, da palavra rebuscada e etc, etc, etc. Gosto pela mitologia grego-latina. Você tira, por exemplo, o exemplo, né, de Alberto de Oliveira, chamado Vaso Grego, tá? Então, na maioria das poesias dos poemas, aliás, envolvem deuses, né? Envolve Olímpio, envolve Parnaso e etc. E por último, e não menos importante, a rejeição do lirismo. Então, professor, por que que o parnasiano ele rejeitava, né, esse lirismo? Para quem não sabe, gente, o lirismo é justamente a arte subjetiva do romance, tá? Que você fica suspirando pelos cantos e tal. Isso aí o parnasiano não tinha de jeito nenhum, tá? Porque ele valorizava a forma, tá? E não o conteúdo. Beleza? Continuando. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do parnasiano no Brasil, como foi que ele se instaurou, tá? Então, ó, é o que eu vinha falando para vocês. Saiu da França e chegou aqui, tá? Na década de 80. Então, na década de 80, estava acontecendo o realismo e o naturalismo ao mesmo tempo. E aí chegou o parnasianismo. Então, por isso que o parnasiano, os poetas parnasianos, eles são bem apagados, né? É uma escola que nem todo mundo gosta de estudar, porque faz essa rebuscada, né, culta, e é uma escola que não fez muito sucesso no Brasil, tanto é que a trajetória dele foi bem curtinha. Então, ó, ao mesmo tempo que você via obras, por exemplo, como Dom Casmurro, né, Quincas Borba, Memória Póstuma de Brás Cubas, deixa eu ver outro, O Curtiço, de Aloysio de Azevedo, que é realista naturalista, coisas do gênero. Aí chega uma pessoa, né, que vai falar sobre uma poesia da mulher amada, da mulher que morreu. Ou então vai fazer uma poesia sobre, deixa eu pensar, vaso chinês. Então, tipo, não tem muito sentido, né? Então, ó, o parnasianismo, como eu tinha falado no início, ele pegou justamente a elite intelectual. Então, Recife, Rio de Janeiro, né, tinha esse grande destaque. Porque na época, gente, Recife era uma cidade que se desenvolvia demais, tá? Junto com o Rio de Janeiro, que era a capital. Então, ó, se você viesse aqui no Recife no século XIX, com os textos parnasianos, você ia ser super admirada. Porque Recife, na época, era uma cidade que não é riquíssima, né? Mas é uma cidade culta, uma cidade engajada, né? Pessoas tradicionais, família tradicional. Então, ó, tinha muita ideia positivista, republicana, determinista, e as pessoas viam isso com maior afinco. Diferente, por exemplo, de um São Paulo da vida, certo? E aí eu gostaria de dar destaque justamente à tríade parnasiana, que são justamente os 3 autores que fizeram sucesso no parnasiano, que é Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. Cada um teve uma, como é que eu posso dizer, um comportamento diferente, mas não deixou de ser parnasiano, tá? Então, ó, o primeiro é Alberto de Oliveira, certo da foto, o do meio é Raimundo Corrêa e o último é Olavo Bilac. Dos 3,
tá? Olavo Bilac, ele foi o mais famoso de todos. Mas aí eu vou explicar o porquê já já. Peraí, deixa eu falar um negócio aqui. Pronto. E aí agora, né, eu vou falar sobre Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira, gente, como vocês viram, foi integrante, né, da tríade parnasiana. E aí ele teve o seu destaque porque ele se preocupava demais, tá? Com os poemas, com a forma do poema. Então, ó, ele via muito como é que as palavras terminavam, se terminasse com a maioria, né, das palavras terminariam com a. É, falava muito sobre forma, o culto à forma, né? E ele teve um livro chamado Meridionais, que justamente esse livro vai se encaixar, né, no, na escola parnasiana. Eu trouxe uma poesia dele, né, intitulada Vaso Grego. Vaso Grego, você olha assim e faz, meu Deus, qual é o homem que vai perder o tempo fazendo uma poesia sobre um vaso? Alberto de Oliveira perdeu, tá? Vou ler para vocês. Olhem o vaso, né, da imagem e imagine a poesia, alguém recitando uma poesia sobre o vaso. Esta, de áureos relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copa, um dia já aos deuses servi como cansada, vinda do Olímpio, ao novo deus servia. Era o poeta de Teos que a suspendia. Então, ora repleta, ora esvaziada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxas pétalas comada. Depois, mais o lavor da taça a admira, toca-a, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas hás de lhe ouvir, canora e doce, ignota a voz, qual se da antiga lira fosse a encantada música das cordas, qual se essa a voz de Anacreonte fosse. Você lê assim e fala assim, meu Deus, eu não entendi nada da poesia. Mas é justamente uma admiração pela pessoa que está fazendo, né, o vaso e pelo vaso. Dando minha humilde opinião como professor. Eu acho o Parnasiano uma escola assim completamente sem sentido, né? Teve suas contribuições para o Brasil, claro que teve, né, por Olavo Bilac, mas você lê assim as poesias e fica tipo, sabe? Enfim, vamos falar agora de Raimundo Corrêa. Raimundo Corrêa, gente, ele fez um livro, tá? Como sinfonias, ele também teve participação no romantismo, certo? Ele teve pouquinhas obras lá no romantismo, mas ele participou. Mas ele tem muita influência de Castro Alves. Para quem não lembra, Castro Alves fez parte da terceira fase romântica, né? O poeta dos negros. E Gonçalves Dias, que é aquele que fez Canção do Exílio, que minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, e assim sucessivamente. Então ele tinha essa inspiração, tá? Então, ó, os temas preferidos do texto dele é justamente a perfeição formal dos objetos e a cultura clássica. E aí, ó, a natureza, dentro dos textos dele, tinha um ar de pessimismo, certo? E a desilusão. E também servia para meditar sobre algumas situações que aconteciam com ele, sabe? Então, ó, vamos ler uma poesia que ele escreveu chamada As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais outra, e enfim dezenas. De pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas zimbando e em revoada. Também dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres voam, como voam as pombas dos pombais.
No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Então vocês estão vendo, né, que para ele tem essa inspiração romântica, mas vocês estão vendo, está falando algo sobre o que acontece na natureza, que é justamente o caminho das pombas. Quando a pomba rufla as asas e anda por aí. Entendem? Então é isso, o parnasiano é uma coisa tão assim, tão. Nossa, o que é que você está fazendo aqui? Quem é você? Sabe? É isso, é isso. Aí agora vamos falar de Olavo Bilac, que eu acho que de todos foi o único que ficou marcado nesse parnasiano, por quê? Ele trabalhava muito a inversão da estrutura gramatical, né? O que é essa inversão, professor? É você, por exemplo, pegar uma frase na ordem direta e transformar numa ordem inversa. É você mudar a ordem, você brincar com a gramática. Eu não sei se vocês já viram em questões, né, de português e etc., essa brincadeira do tipo, a frase está fora de ordem, ajeite a frase, não sei o quê. Pronto, isso começou com ele, tá? E aí ele tinha, né, essa busca da perfeição métrica. Então, ó, ele colaborou com vários jornais, tá, gente? Trabalhou com a Gazeta de Notícias, o Diário de Notícias, foi secretário do Congresso Pan-Americano em Buenos Aires, ocupou, aliás, a cadeira, né, da academia, acho que foi a cadeira número 15, eu acho. Tô vendo aqui no slide. Então, ó, por que ele ficou famoso, professor? Muito simples. Nos últimos anos, né, de vida dele, ele se dedicou a questão do serviço militar obrigatório, tá? Então ele pegou a República, pegou o final do Império e etc. E aí, ó, ele participou, gente, de diversas capitais, ó, diversas conferências falando, né, que o serviço militar era muito bom, que o serviço militar era isso e aquilo, não sei o quê, nananã. Então, ó, ele participava muito dessas campanhas civis, democráticas e etc. Mas ele ficou muito famoso porque Pereira Passos, tá? Na época prefeito do Rio de Janeiro, se não falha a memória, pediu para que fosse composto um hino que representasse o Brasil. Então, quem compôs o hino nacional brasileiro? Olavo Bilac. O hino que a gente conhece até hoje, né, é dele, de Olavo Bilac. Ele compôs aquilo tudo. E, por incrível que pareça, aquele hino, né, nacional, está trabalhado toda na ordem invertida do texto. Aquele hino está todo invertido, né? Estou falando da forma gramatical, tá, gente? Que aí, a gente vai até fazer uma brincadeira no final, se der tempo, claro, sobre essa ordem inversa, que eu quero que vocês coloquem na ordem a frase, tá? Eu trouxe um texto dele chamado Via Láctea. Para mim é um texto muito bonito, certo? E assim, desde todos os autores parnasianos, ele foi o mais, como é que eu posso dizer, racional de todos, né? Via Láctea. Vocês podem ver, ó, característica como a natureza como um objeto de reflexão. Ora, direis, ouvi estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. É até bonito, né, falar desse poema da Via Láctea, né? Mas assim, ainda para mim, o parnasiano é uma coisa muito necessária, tá? E agora a gente vai falar do simbolismo. Alguém tem alguma dúvida sobre a escola parnasiana? Não. Beleza.
Vamos falar agora do simbolismo, tá? O simbolismo, gente, do mesmo jeito, ele fez muito sucesso lá em Portugal, né, na Europa, mas aqui no Brasil teve uma passagem muito rápida e muito curta, e mesmo assim ainda teve alguns destaques, tá? Cruz e Souza mesmo é um desses destaques. Então, ó, esse simbolismo, ele reintegrou a emoção, certo? Mas valorizava também a arte pela arte, tá? Mas sendo que essa arte pela arte tinha significados. Então, por exemplo, digamos que vocês estivessem tristes e fossem fazer um poema. Se fosse um poema parnasiano, vocês meio que iriam pegar algum objeto que lembrem a tristeza de vocês e falar sobre esse objeto. No simbolismo, vocês iriam demonstrar esse sentimento de emoção, certo? Por meio de alguma coisa, tá? Acho que tem que dizer a mesma coisa. Ah, lembrei. E não. Você não vai estar. Não é o objeto que vai estar triste, né? É você que vai estar triste olhando para um objeto. No parnasiano, a forma, né? A sua tristeza vai ser transformada em forma, em construção. No simbolismo, não. Você vai botar o seu sentimento no texto. Beleza? Então, ó. O simbolismo, gente, foi justamente. Ele trabalhou de forma contrária como é que se diz? A forma, né? A rigidez parnasiana do texto. E também ele não tinha muito essa realidade nua e crua do realismo, tá? Então, o simbolismo, né, como o próprio nome diz, utilizava símbolos para fazer a representação da sua arte literária. Então, assim, ó, eles eram muito opostos ao cientificismo. O que é cientificismo, professor? É quando a ciência, né, está no centro de tudo, quando você utiliza textos científicos, bases científicas, né? O que são essas bases científicas, professor? Determinismo, darwinismo social, sabe? E combater o racionalismo de forma motriz da literatura. O que é esse racionalismo, professor? É justamente quando um homem, né, fala sobre o eu, tá? Então, ó, ele trabalhava o uso de símbolos, certo, gente? Esses símbolos poderiam ser símbolo terreno ou símbolo tipo, esqueci agora a minha palavra, meu Deus, existencial, tá? Vocês vão ver muito no simbolismo uma poesia existencialista, uma poesia muito além da terra, certo? Então, ó, vocês estão vendo nesse quadro, tá? Que é Galateia, que esse quadro tem um símbolo, né? Vocês estão vendo aí a mulher nua, né, no texto. Atrás tem uma pessoa observando, né, com 3 olhos, tem umas flores. E daí o que é que isso significa, professor? Ah, minha gente, isso significa várias coisas, tá? A arte que entende vai para cada um. Eu entendo que é um homem, tipo, que está além do nosso plano terráqueo, que está observando essa deusa Galateia. Né? Como eu já escutei amigos dizendo que isso é o homem racionalista observando uma mulher subjetivista. Então, assim, tem várias interpretações, tá? Então, ó, o que eu vou hoje trabalhar, né, pra gente já está finalizando, inclusive. O que é que minha mãe quer? Minha mãe não fala comigo no quarto, não. Ela mandou WhatsApp para mim. Vamos falar agora das características gerais, né, do simbolismo. A primeira delas, gente, é a oposição da realidade objetiva. Essa oposição da realidade objetiva, gente, é do tipo, não é o simbolista, você não vai falar você não vai ver o simbolista falar de um vaso grego, por exemplo, tá? Vai fugir da realidade completamente. Tem uma vanguarda, que eu sempre gosto de fazer analogia do simbolismo, que é o surrealismo, tá? A diferença é que o surrealismo é onírico, né? Vem pelo meio dos sonhos e tudo mais. E o simbolismo trabalha com formas,
ou com símbolos. Mas isso não quer dizer que eles sejam totalmente diferentes, porque eles trabalham além do plano terráqueo. Certo? É essa analogia que eu gosto de fazer. O subjetivismo, tá? O eu vai ser valorizado no texto, mas diferentemente, né, do parnasiano, tá, gente? A verdade vai ser encontrada na consciência e não na vivência social, tá? Isso é muito inspirado na teoria de Freud, certo, gente? Que é aquela ego, ideia, superego, enfim. Se alguém aqui vai fazer psicologia, não sei, né? Tem muito disso na universidade, né? Linguagem vaga. A linguagem vaga, gente, é aquela linguagem que você lê e fica assim, ué, gente, tá falando do quê? Sabe? Você pode ter diversas interpretações sobre isso. Abuso de metáforas, aliteração, comparação e sinestesia. Figuras de linguagem, tá? Então, ó, fora a questão do texto em si, vocês vão ver muito a sonoridade, né? Vocês vão ver que existe muito a questão da comparação céu e terra, comparação mar e lua, que eu trouxe até algumas poesias para a gente ler juntos. Sinestesia, que é quando você sente, né, aquela determinada situação, enfim. O uso do soneto, que é justamente o encontro, né, da expressão simbolista na poesia, você mal vai encontrar, né, texto simbolista de prosa. Qual é a diferença, professor, de prosa e poesia? Prosa é aquele texto corrido que a gente é acostumado a ler, os livros, né? E a poesia são esses textos que eu leio para vocês aqui na aula, de vez em quando. Tá? Então, ó, diferente do parnasiano, gente, o simbolismo, né? Ele bebe muito do lirismo, tá? Para quem não lembra o que é lirismo, é a expressão do romance. Certo, gente? Continuando as características. Falava muito sobre misticismo e espiritualidade. Então, assim, ó, eles utilizavam muito vocabulário litúrgico, vocabulário católico, né? Fala muito de arcanjo, catedral, incenso, Deus, sabe? Então, ó, isso são justamente símbolos que remetem, né, a esse vocabulário litúrgico. O vocabulário litúrgico, para quem não sabe, é vocabulário de igreja, certo? Então, ó, o simbolista ele vai fugir completamente da realidade, tá? Outra característica muito importante é a religiosidade, certo? A religiosidade é que é o seguinte, gente, no texto simbolista, alguns textos, né, em suma maioria, vão apresentar essa visão cristã como se Deus fosse uma fuga da realidade, tá? Como se o apoio, né, como se agarrar a Deus, ele fosse fugir da realidade, certo? Temos aí também a retomada de elementos românticos, tá, gente? Tem um texto chamado Esmalha que vocês vão perceber esse romance, né? Cadê? Valorização da simbologia em oposição ao cientificismo. Gente, por que essa simbologia? Tá? Por que, que esse cientificismo, essa simbologia era oposta ao cientificismo? Gente, quando você é uma pessoa cientificista, você acredita puramente na ciência, certo? Quando você é uma pessoa simbolista, você acredita em símbolos. Sabe, por exemplo, o Código da Vinci, o filme? O professor, né, que eu esqueci o nome dele agora, ele é completamente simbolista. Ele é completamente simbolista. Porque ele acredita que os símbolos vão fazer ligação com o divino, tá? E você pode fazer uma alusão justamente ao simbolismo. Uma pessoa que é completamente cientificista, né? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Não veio um filme,
né? Veio religião, que é justamente o agnóstico. A religião agnóstica. Para quem não conhece, a religião agnóstica, né, é aquela pessoa que, assim, sabe que existe uma força, né, acima de todos nós, mas que essa força não se chama necessariamente Deus. Sabe? Então, isso é justamente o cientificismo. Eu não acredito numa simbologia imposta. Certo? É só um exemplo para vocês entenderem como funciona. O primeiro poeta, e não menos importante, tá, gente, do simbolismo, foi justamente Cruz de Souza. Cruz de Souza, ele era negro, isso é muito importante, tá, gente? Ele explorou muito nos seus textos o misticismo e também o racismo que ele sofria na época, tá? E dentro da obra dele, curioso, né, é que ele tinha uma obsessão pela cor branca. E muita gente questiona, né, muitos professores acadêmicos e tal, questionam sobre o porquê dessa obsessão. Seria, por exemplo, essa obsessão pela cor branca uma questão racial, né, porque ele era negro e sofria preconceito. Seria essa cor branca uma admiração por cor branca mesmo, de fato, ou seria porque ele tinha vontade de ser branco, enfim. Entra muito essas questões, mas que não vem ao caso agora. Tá? E aí, ele tem poucas obras, tá, gente? Todas essas obras que estão aí, Broquéis, Missal, Evocações, Faróis e Últimos Sonetos, são famosas, tá? Porque Cruz de Souza ele é um poeta incrível. E hoje eu trouxe para vocês uma poesia chamada A Acrobata da Dor. Vocês vão ver como é pesado, né? A poesia simbolista é carregada de símbolo. Gargalha, ri, num riso de tormenta como um palhaço, que desengonçado, nervoso ri, num riso absurdo, inflado de uma ironia e de uma dor violenta. De gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos, e convulsionado, salta Gavroche, salta clown, varado pelo estretor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas de aço. E embora caia sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Então, ó, vocês podem ver como isso é carregado de símbolo. Professor, o que é simbolismo? É quando você lê o texto simbolista e imagina a cena, tá? É por isso que quando a gente fala de simbologia, é quando a gente cria a imagem na nossa cabeça, a gente cria o símbolo na nossa cabeça. Né? Quando a gente lê um texto, você imagina um palhaço no circo, naquela acrobacia, ó, acrobacia e tal, aquelas acrobacias são com ferro de aço, ai, minha gente, com material de aço, né? E aí ele transformou isso numa coisa muito triste, tá? Afonso de Guimarães. Afonso de Guimarães, todos os textos que você pegar, só vai ter um assunto, a morte da amada dele, tá? Então, ó, todas essas obras aí, ó, Septenário das Dores, de Nossa Senhora, Dona Mística, Criliale, Polevi, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, todas essas poesias falam justamente sobre a morte da amada. E aí eu trouxe um texto para vocês, né, chamado Ismália, que foi publicado na última obra dele, né, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, que fala sobre a amada dele, né? Vou ler para vocês. Eu acho que esse texto, inclusive, ele apareceu no Enem. Ele apareceu no Enem. Eu não lembro que ano, mas já apareceu. Ismália, isso aqui é um soneto, tá, gente? Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar.
As asas que Deus lhe deu ruflaram de pá em pá. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Professor, o que é que esse texto quis dizer? Ele quis dizer que Ismael se suicidou por conta da loucura, tá? Tem uma cena de uma novela chamada Ciranda de Pedra, né? De 2008, que quem fez foi Ana Paula Arósio, que ela era a protagonista, tá? E Daniel, que é Marcelo Antoni, outro protagonista. E aí, a cena, tá? Que no final da novela eles entram no mar e eles morrem, né? Eles somem, provavelmente morreram. Faz justamente alusão a essa poesia, tá? A autora é Lígia Fagundes Telles, nós vamos ver ela no modernismo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho assim, né? Daqui a algumas aulas. E ela meio que, o autor da novela, né? Que eu não lembro quem é agora, fez essa homenagem, né? Ao simbolismo. Então, gente, eu quero que vocês lembrem sempre que o simbolismo é aquela coisa carregada de simbologias. E as simbologias não é um objeto físico, tá? Mas sim uma imagem que vocês precisam ter. Quando vocês leem o texto, vocês criam essa imagem na cabeça, né? Do tipo, eu estou lendo o texto e eu estou imaginando o que está acontecendo. Então, isso é simbolismo, beleza? Temos alguma dúvida sobre simbolismo? Não, né? Meninos, ó, queria agradecer a vocês pela participação na aula de novo. Sábado a gente vai se encontrar para redação, certo? Na próxima aula a gente vai estudar regência verbal e esse material vai estar disponível daqui a pouco lá no Google Sala de Aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até sábado, tá?